programa A Propósito. O nosso convidado de hoje é mais um empreendedor de sucesso, o José Américo Neto. Então, ele tem 25 anos de formado em publicidade e atua como sócio-diretor da empresa Via Mídia. Então, seja bem-vindo, José Américo. O maior prazer receber você aqui. Obrigado, Tadeu. Vamos contar um pouquinho da sua história para quem está nos assistindo aí em casa, para estimular e mostrar para as pessoas que é capaz, né, que tem capacidade de empreender e fazer as coisas acontecerem. Então, eu gostaria de começar parabenizando você pelo sucesso da sua empresa e gostaria de entender um pouco mais o que te levou, se a gente pudesse voltar no tempo e você relembrar, como é que tudo começou. Eu sei que você é formado pela Universidade Católica, fez o curso de publicidade e você foi daquele jovem que planejou a sua história, a sua carreira, ou foi por acaso? Como é que aconteceu isso? A primeira pergunta sobre essa parte de planejamento é uma coisa que eu gosto de responder, porque eu sou uma pessoa que planejo muito. Eu planejo cada passo da minha vida. Nem sempre dá certo, mas agora mesmo, em virada de ano, eu faço o plano para o ano seguinte, os meus objetivos, o que eu quero. E acho que uma parte do sucesso decorre de ter planejado cada passo, sabendo que as coisas mudam ao longo do tempo, mas trabalho muito com a parte de planejamento. Na minha origem, eu sempre quis ser vendedor. Desde pequeno, eu gostava de venda. Eu tenho origem distante, mas eu tenho origem dos árabes. Acho que isso está no sangue. Eu gostava muito de venda, de comércio. E aí, quando eu fui fazer publicidade, quando eu fui fazer faculdade, eu fiz faculdades que pudessem desenvolver um pouco essa área comercial. Fiz publicidade, fiz administração na Federal. Depois eu larguei a administração porque eu gostei muito mais de publicidade, me identifiquei mais e fiz a publicidade na Católica. Isso é uma curiosidade também que muitas pessoas têm e muitos passaram por isso. Foi uma escolha sua de imediato a publicidade e a administração ou você foi influenciada por pais, amigos, parentes? Como é que se deu essa primeira graduação? É um conselho até que para quem está em casa, assim, que a escolha tem que ser muito pessoal, né? Meu pai queria que eu fizesse engenharia, minha avó queria que eu fizesse direito. Eu os decepcionei os dois, infelizmente, mas eu fiz o que eu gostava. A minha escolha foi por conta mais de gostar dessa área de vendas, e aí o que se adequava mais é publicidade. Eu brinco que eu hoje vendo duas vezes. Eu, como atendimento da empresa, executivo de atendimento da empresa, tenho que vender a campanha para o cliente, e essa campanha do meu cliente tem que vender o produto dele para o cliente dele. Então eu atuo em venda dobrado. Você falou aí de dificuldade, e aí eu queria que você compartilhasse com a gente, seria importante dizer pra gente quais foram as dificuldades que você enfrentou logo que você começou a empreender. Dificuldade é uma coisa que acompanha o empreendedor ao longo de todo a vida dele com o negócio dele, né? No Brasil é de sobremaneira mais difícil ainda empreender. Mas no começo, a principal, eu acho, dificuldade que nós tivemos foi a falta de credibilidade, porque nós abrimos a agência ainda dentro da Universidade Católica. Eu fazia o quarto semestre, abri a agência chamada Via Mídia com 2 outros colegas e nós tínhamos 20 anos. Então era difícil, eu me lembro que eu tentava me vestir parecendo mais velho, usava óculos, eu sou míope, mas eu só usava óculos para dirigir, eu passei a usar óculos para ir para reunião, roupa para parecer um pouco mais velho, justamente para que os clientes pudessem confiar naqueles 3 jovens para que fizessem campanhas para empresas médias e grandes. E acho que essa foi a primeira dificuldade. Existe a dificuldade também de capital, né? Sempre há uma história curiosa aí, Tadeu, que a primeira compra como empresa foi o carpete de uma pequena sala de 22 metros. Nós começamos numa sala de 22 metros. E esse carpete foi comprado numa tapeçaria, eram 3 prestações de R$33, era R$99 o carpete. E minha mãe teve que pagar meus R$11 mensais, né? Porque éramos 3 sócios, cada um ficava responsável por R$11. E 5 anos depois, essa tapeçaria virou cliente da Via Mídia, por coincidência, né? Então é uma história interessante que a primeira compra como empresa foi numa empresa que depois virou nosso cliente por muitos anos. É verdade, e sempre quando eu vou falar de empreendedorismo, eu sempre gosto de falar para os alunos, para as pessoas que me procuram para fazer coach, que esse network ele é fundamental, porque às vezes naquele relacionamento que você está fazendo ali pode surgir um investidor, pode surgir de uma amizade, de um conhecimento, pode surgir um parceiro, pode surgir um sócio. Então, com você existiram essas possibilidades, como é que você enxerga a época que você começou a empreender com a época de hoje?
é parecido, tem muita diferença? E quais são essas diferenças? São dois assuntos aí, né? Primeiro, o network eu acho fundamental. E a faculdade me deu muito isso. Os meus colegas da Católica hoje são grandes publicitários, estão em grandes agências, estão nos veículos, e a gente meio que abre porta ou facilita por a gente ter convivido por muito tempo na época da faculdade. E foi na faculdade que também a empresa se forjou. Então, os meus sócios iniciais vieram lá, eram colegas meus de sala. Então, esse network é fundamental. Depois você vai construindo em outras atividades, né? Em outros grupos que você anda ou que você frequenta. Em relação entre empreender antes e empreender hoje, eu não gosto de entrar nesse método se é mais fácil ou mais difícil. Mas há uma diferença fundamental que é a tecnologia. Então, hoje, você com uma boa ideia, você com um bom aplicativo que você cria, ou um bom canal para o YouTube, você com pouco investimento consegue mais rapidamente ter visibilidade, né? As redes sociais, o YouTube, o Facebook, o Instagram, deixou o mundo mais próximo, as pessoas mais próximas, e aí às vezes com pouquíssimo investimento você consegue fazer um grande barulho e consegue ter sucesso. E é importante falar para o pessoal que está em casa, porque assim, eu como venho também da área acadêmica, eu leciono, eu vejo muitos jovens, muito ávidos, né, com muita vontade de empreender, mas no primeiro tropeço parece que eles já desistem, né? Então a persistência também é fundamental no empreendedorismo, você persistir, você insistir, você mudar. E aí é sobre isso mesmo que eu queria falar e que você abordasse esse tema com a gente. Que dica é que você dá para quem está começando, para os estudantes ou para quem está desempregado ou quem quer mudar de área? Qual é a dica que você tem com sua experiência para que no primeiro tropeço a pessoa não desista, mas o que ela precisa fazer para ela realmente ter essa força e essa perseverança que você traz há 25 anos? Acho que a primeira coisa é amar o que faz, né? Que a gente começou falando sobre isso. Quando a gente gosta, fica mais fácil a gente resistir, superar, lutar novamente. A segunda coisa é que é muito difícil mesmo. Se você colocar na sua cabeça que empreender é muito difícil, você vai estar preparado ou vai estar psicologicamente mais atento e alerta para as dificuldades que existirão. E aí a resiliência é fundamental, é você cair, levantar, tentar de novo. Eu já tive outros negócios paralelos à agência de propaganda, já tive uma franquia de moda feminina, loja de roupa no shopping, já tive farmácia e quebrei, né? E é muito duro você quebrar, você enfrentar uma dificuldade, até na Via Mídia, quando a gente enfrentou algumas dificuldades, enfrenta sempre. Mas a resiliência e saber que, também um ponto importante é saber que uma parte da solução está na mão do empreendedor. Às vezes é diferente, eu sou funcionário também, leciono em faculdade, já tive alguns empregos, e quando você é funcionário, você às vezes está na mão dos outros e nem sempre o seu futuro depende só do seu trabalho. E quando você empreende, o seu futuro depende fundamentalmente do seu trabalho. Então, é justamente isso que a gente gostaria de estar transmitindo para quem está em casa, é justamente essa força, esse desejo e esse amor, né, que você tanto falou aqui, que é fundamental. Não adianta a gente empreender aquilo que está na moda se a gente não gosta, se a gente não ama e se a gente não acredita. Então, para você que está em casa aí, eu espero que tenha sido bastante esclarecedora a entrevista aqui do José Américo. Eu gostaria de convidar para voltar outras vezes, para que você possa dar continuidade às suas histórias, porque eu aprendi muito e tenho certeza que quem está lá nos assistindo também aprendeu demais. Muito obrigado pela sua presença.